Então, boa noite. Hoje vai ser uma boa noite só para o Michael, né? Só o Pois é. Michael veio para minha aula, né? Então, parabéns, Michael, por insistir, ser forte, e um puxão de orelha para os outros colegas que ainda não entraram, né? Já estamos 15 minutos atrasados na nossa aula, eles ainda não entraram. Mas vamos lá. Maicon, como eu estava dizendo para você antes de começar a gravação, não me abandone na aula, não me deixe falando sozinho nessa aula. Quando eu terminar a aula, eu quero descompartilhar o nosso material e você ainda tá lá, hein, Maicon? Não quero. Não, pode ficar sossegado, professor. Senão eu desconto um ponto depois. Tranquilo. Ó, o Léo já respondeu aqui, professor. Já vou mandar o link lá para ele. Tá, tudo bem. Então eu vou começar já a nossa aula, tá? Qualquer coisa, se alguém mandar uma mensagem para você que não conseguiu entrar, manda entrar pelo AVA 15ª semana lá em cima, no começo da 15ª semana. Porque daí normalmente aquele link não dá problema, tá? Então, se acontecer de alguém mandar uma mensagem para você aí. Então, eu vou compartilhar a nossa aula de hoje, ela já está lá no portal, viu, Michael? Depois o pessoal que assistir essa aula, deixa eu só colocar em modo apresentação. E a aula de hoje é bem interessante, porque a gente vai falar de motivação. Esse é um bom tema, né? Por que vocês estão fazendo engenharia elétrica aqui? Vocês devem ter alguma motivação para vir fazer engenharia elétrica. Por que o Maicon está na aula mesmo sabendo que já é o último semestre do curso inteiro, 10º semestre, uma das últimas aulas, está perto de fazer o TCC e o Maicon está aqui assistindo a aula do professor Klaus? Isso é motivação, né? Então é muito importante que a gente comece a falar de motivação em todos os aspectos da vida, né? É claro que a gente aqui vai dar ênfase para a motivação dentro da organização, né? Motivação das pessoas trabalharem pela nossa organização. Isso faz parte da gestão de pessoas, né? Mas a motivação, se a gente pensar bem, a gente pode usar em qualquer coisa na vida, né? Para assistir uma aula, para assistir um programa de TV, para jogar futebol com os amigos, para beber uma cerveja com os amigos, para comer uma pizza com a família. Na verdade, motivação a gente precisa para tudo. E a ideia de motivação vem exatamente dessa pergunta que eu coloquei ali, ó. O que faz uma pessoa, perdão, tem um errinho ali, o que faz uma pessoa concentrar parte de suas energias praticando certos comportamentos durante o tempo necessário para alcançar determinados objetivos? Então, por exemplo, o que faz um atleta treinar 3, 4, 5 horas por dia? Ele tem um objetivo e ele tem esse comportamento de treinar tanto para chegar no objetivo. É claro que vai depender de uma série de coisas que a gente vai discutir daqui a pouco. O que faz vocês assistirem às aulas todos os dias? Vocês têm um objetivo, né? E essa capacidade das pessoas concentrarem parte de suas energias para fazer alguma coisa, para alcançar algum objetivo determinado, a gente chama de motivação. Então, a motivação, num senso lato, quer dizer, num senso comum, não importa onde que a pessoa esteja, o que ela vai fazer, como, quando ela vai fazer, a motivação a gente diz que é um impulso interno que leva à ação. Vem algo de dentro que faz você agir de tal maneira, né? Que faz você ter um comportamento, ir para aula, beber uma cerveja, jogar futebol com os amigos, trabalhar 15 horas por dia. É o porquê de um indivíduo se comportar de determinada maneira. Então, para isso, a gente precisa de uma motivação. A grande questão do ser humano, e daí difere muito de outros organismos, principalmente animais, é que a ideia de motivação ela é muito mais enraizada.
A ideia de motivação para um animal, ela é muito superficial. Ela tem muito a ver com recompensa, algo palpável, mas para o ser humano não. A ideia de motivação do ser humano, e daí vem as teorias gerais de motivação, teorias organizacionais de motivação, para usar dentro da organização da empresa. A ideia de motivação para um ser humano tem algo a mais, um motivo a mais. E isso que a gente tem que começar a notar, não só para a empresa, também principalmente para a empresa, né, que a gente está falando de gestão de pessoas dentro de uma empresa, como você gerir as pessoas, né? Mas a gente pode começar a utilizar esse alcance da ideia de motivação para nossas próprias vidas, né? Por que o Klaus está dando aula aqui? Será que é por dinheiro? Não, o Klaus não está rico. Por que ele está dando aula? E por que ele gosta de dar aula? Pior ainda, né? Ele gosta de dar aula. Ele tem um impulso interno que o leva a dar aula. Ele tem algo, um porquê que leva o Klaus a tentar fazer a melhor aula possível, tentar ajudar mais possível os alunos. Isso isso é motivação. Se eu não tivesse, eu estou falando de mim, mas acho que a gente pode pensar de qualquer um, né? Cada um de vocês. Se o Klaus não tivesse a motivação própria para dar aula, vocês acham que o Klaus conseguiria dar aula? Ou pelo menos conseguiria dar aula com essa vontade, com esse amor? Essa motivação. Eu acho que Então, motivação tá em tudo, né, professor? Você não faz nada se você não tiver motivado. exatamente. E isso você falou e disse: olha, quem tem motivação tem tudo. Quem não tem motivação não tem nada. A pessoa pode ter condições físicas, pode ter conhecimento, mas sem motivação ela não vai alcançar aquele objetivo que ela quer, tá? E a motivação pode ter vários objetivos. Ela pode ter vários determinantes que a gente vai ver daqui para diante. Então, Michael, é isso daí. Você tem que ter motivação para fazer as coisas. Não interessa qual tipo de motivação, né? A motivação do professor Klaus, é claro que eu queria ser bilionário, ganhar muito dinheiro, mas a minha motivação mais íntima, mais forte, que me leva, por exemplo, numa quinta noite, na minha sexta live da semana, né, fora outras, né, mas a sexta live de aula, morto de cansado, final do ano, me leva a vir aqui e trazer algo com carinho, com amor, querendo adicionar algo mais para o conhecimento de vocês. Então, a minha motivação para estar aqui numa quinta noite cansado, a minha motivação é Com ver o apenas Michael um crescer. aluno prestando atenção, Como? com apenas um aluno prestando atenção. Não tem problema. É aí que vem, aí que a motivação se torna mais importante. Se a minha motivação é atingir um número enorme de alunos, danei-me. Michael, vamos para a aula, porque eu não tenho motivação. Mas a minha motivação é cada um de vocês. É ajudar o Michael, ajudar o Lucas, o Léo, o Guilherme, é ajudar todos os meus alunos das outras turmas, é ajudar cada um de vocês. Se eu tivesse na aula presencial agora, eu ia dar aula só para você, Michael, sem problema nenhum, e ia me concentrar em você. Essa é a minha motivação. Agora, como eu falei, se a minha motivação fosse atingir 10 milhões de alunos, então eu estou no lugar errado. Eu teria que procurar outra maneira, deveria ser youtuber. Na verdade, eu já sou youtuber, né? Eu tenho um canal do YouTube com todas as minhas aulas gravadas. Acho que eu já tenho mais de 100 horas de vídeo lá no YouTube. Mas a minha motivação é ver o Maicon crescer, ver o Guilherme crescer, ver o Lucas crescer, ver o Léo crescer. Então, essa é a minha motivação. Por isso que eu continuo aqui.
E como que a gente pode levar isso para organizações, para as empresas? O Robbins, Judge e Sobral, em 2010, escreveram algo bem legal, ó, coloquei ao pé da letra. É o processo responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar determinada meta. Né? Isso é motivação e a gente leva isso para dentro da empresa. O que é direção? Vamos começar ali pela ordem que está no conceito. O que é intensidade? É a energia colocada na realização do comportamento. Se o professor Klaus for dar aula assim, como que vocês vão ficar? Agora, se o professor Klaus vem com bastante energia, com bastante intensidade, eu vou quase que ser obrigado a prestar atenção. Eu vou quase que ser obrigado a crescer, a adquirir conhecimento. Então, a intensidade faz parte da motivação. A direção, optar por determinado comportamento. Então, um aluno que opta, eu vou assistir todas as aulas, eu vou prestar atenção, ele tem uma direção para atingir um objetivo. Faz parte da motivação dele. E uma coisa extremamente importante: as pessoas mais motivadas, seja fora da organização, seja dentro da organização, são aquelas pessoas que têm persistência. Eu não desisti de ser professor. O Michael não desistiu de assistir a aula do professor Klaus, mesmo que ele seja o único aluno ali. Espero que não desista, viu, Michael? Até o final da aula, hein, Michael? Isso é persistência. Então, quando a gente está falando de motivação, principalmente dentro de uma empresa, a gente está falando da intensidade, a energia colocada ali, a direção, qual comportamento a pessoa vai ter e a persistência, o tempo que ela gasta para fazer aquilo. Não é tempo desperdiçado, é tempo de aprendizado, é tempo de realização, nunca tempo desperdiçado. Quem tem motivação não fala em tempo desperdiçado. Pô, mas professor, eu fiquei 10 horas fazendo aquilo ali para chegar no certo. Ótimo, você tem motivação. Você não desperdiçou o tempo. Eu sempre falo para os meus alunos: leiam, 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 leiam qualquer coisa. Peguem qualquer coisa para ler. Eu agora estou lendo 3 livros. Um livro do Hermann Hesse, ficção, Prêmio Nobel de Literatura de 1946. Eu estou lendo um livro sobre um esporte que eu joguei. E eu estou lendo um livro sobre a história da minha igreja, aqui de Curitiba. O primeiro templo luterano que foi feito aqui em Curitiba. Eu estou lendo 3 livros. Não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver. O que tem isso a ver com persistência? Porque eu falo para os meus alunos: leiam coisas, tudo, leiam. Ah, mas é desperdiçar tempo ler qualquer coisa que não tem nada a ver com a minha profissão. Claro que não. A leitura traz conhecimento, a leitura traz capacitação, a leitura traz capacidade de raciocínio. Não interessa o que você lê. Você nunca vai desperdiçar tempo lendo. Pode ser uma coisa sem grande importância, mas aquele tempo para a tua vida, mas aquele tempo que você gastou fazendo aquilo, a persistência vai te trazer recompensas, tá? Tá até E acrescentando alguma coisa, né, professor? sempre acrescenta, sempre acrescenta. E daí, se você tem persistência que faz parte da motivação, você vai crescer mais, você vai crescer mais. Olha, Michael, até tá gravando, eu posso falar gravando sem problema nenhum. Tem algumas pessoas que gostam muito de mim, alguns alunos, e que ficam assim, como é que eu vou falar sem parecer arrogante? Mas elas admiram muito a minha capacidade de conversa sobre quase qualquer coisa. Eu me lembro uma vez, em uma outra instituição, eu estava conversando com uma pró-reitora que tinha feito doutorado em literatura na Alemanha.
E daí eu comecei a conversar sobre alguns livros que eu gosto e comecei a dar a minha impressão, né, a minha interpretação. Ela sabia que eu era agrônomo, a gente ficou uma hora mais ou menos conversando, eu falando quais escolas literárias eu gostava mais e por que eu gostava, o que me trazia aquilo. Depois de uma hora eu estava saindo dela. Klaus, me diga uma coisa. Você é agrônomo, como você entende tanto de literatura? É a minha persistência, a minha motivação em querer aprender mais, em querer crescer. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha determinada meta. Então isso é motivação, direção, intensidade, persistência. Quanto mais clara a direção, quanto maior intensidade, quanto maior persistência, significa maior motivação. E provavelmente maior facilidade em chegar àquela determinada meta. Mas a gente tem que tomar cuidados, viu, Michael? E daí eu vou fazer uma analogia aqui. Eu não quero que ninguém entenda mal a minha analogia, mas é uma analogia bem interessante. Vocês sabem que eu adoro cachorro. E cachorro tem um fator muito forte quando a gente trata com cachorro, treina cachorro, essas coisas, que é o comportamento condicionado. Você ensina um comportamento específico para o cachorro e dá uma recompensa. A partir desse momento, isso é reflexo condicionado. Ele já foi descrito por Pavlov lá, quase 100 anos. A partir do momento que você dá uma recompensa por um comportamento determinado, você faz com que o cachorro queira repetir aquele comportamento para ganhar recompensa. Algumas vezes ele repete mesmo sem você pedir, mesmo sem você dar a ordem. Isso é um comportamento condicionado. E tem muita empresa que usa isso com as pessoas também, né? São as chamadas recompensas extrínsecas, que vêm de fora para dentro da pessoa. Então, a partir dessas recompensas extrínsecas, por exemplo, dinheiro, um carro, você fez certo, vai ganhar um carro. É a mesma coisa do pai, né? Você passou no vestibular. Se você passar no vestibular, você vai ganhar um carro. Isso o que, que é? Um comportamento condicionado. Você espera um certo comportamento a partir da oferta de uma recompensa por aquele comportamento. E as pessoas vão começar a trabalhar por essa recompensa, normalmente uma recompensa material. Mas isso pode trazer uma série de perigos. As recompensas extrínsecas, de imediato, elas provocam uma reação positiva. Quer dizer o seguinte: oba! Se eu produzir tanto, eu vou ganhar um aumento no salário. Essa melhora é de um dia para a noite. O problema é que ela é de curto prazo. Principalmente se eu não conseguir atingir a meta para obter aquela recompensa extrínseca. A recompensa extrínseca ela também tem a característica de transitoriedade, quer dizer, ela vai perdendo significado ao longo do tempo. Imagine só, Maicon, teu chefe diz assim: olha, se você bater tal meta, você vai ganhar uma recompensa, vai ganhar R$1.000 a mais. Tá, ótimo. Você vai bater a meta. Você vai bater a meta, é uma recompensa extrínseca. Mas você teve um tempo determinado. Ó, se você bater a meta nesse ano, você vai ganhar R$1.000. Ótimo, maravilhoso. Então eu vou tentar bater a meta. Né? Ano que vem, você vai ter uma meta provavelmente mais alta. Professor, só um minutinho. Acho que o Tudo Léo tá bem? tentando entrar. Deixa eu ver aqui, deixa eu interromper o compartilhamento para ver. Tá no auto permitir. Quem está tentando entrar? O Léo. Diz para ele entrar de novo. Ele não consegue entrar pelo Ava? Ah, entrou. Oi, Léo. Opa, professor, tudo certo? Agora, né, que eu só estava dando aula para o Michael, eu falando de motivação, estava perdendo a minha motivação. Porra, professor, valeu, eu tive que fazer esse trocadilho.
Mas vamos lá. Então o Léo entrou, podemos continuar. Léo, a gente estava falando de motivação, né? A gente começou, não faz muito tempo, a falar de motivação. Deixa eu, então, compartilhar de novo para vocês. Então, a gente pode ter a motivação por comportamento condicionado, onde que você oferece a recompensa extrínseca, de fora para dentro, para a pessoa tentar chegar numa certa meta, ter um certo comportamento e assim por diante. Então, a primeira coisa, mas isso tem perigos. O primeiro perigo, a reação positiva de imediato, tem uma melhora imediata, porém de curto prazo, principalmente se ela começa a haver dificuldades para cumprir aquela meta. Segundo, transitoriedade. Então, para 2020 você tinha uma meta. Se você atingisse a meta, ia ganhar R$1.000. Para 2021, provavelmente a tua meta vai ser maior. Mas para isso, você vai exigir uma recompensa maior. Ah, no passado ganhei R$1.000, esse ano eu quero ganhar R$2.000. Ah, daí o teu chefe diz, não, a recompensa é R$1.000 e só. Opa, você já vai perdendo a vontade de obter aquela recompensa extrínseca. Outra coisa é quebra de continuidade. Quando você extingue a recompensa, as pessoas se sentem frustradas. Por exemplo, você faz uma meta para atingir em 2020. Opa, quem atingiu ganha uma recompensa. Vai para 2021. Opa, quem atingiu ganha uma recompensa. Daí você diz lá em 2022, não, acabamos com isso. As pessoas vão se sentir muito frustradas porque não tem mais chance, principalmente aquelas que não conseguiram bater a meta em 2020 e 2021, elas ficam pensando, em 2022 eu vou conseguir. E daí você extingue aquilo, quebra a continuidade da oferta de recompensas, as pessoas vão se sentir frustradas. E pior, sensação de injustiça ou iniquidade. Pessoas que não recebem se sentem injustiçadas. Isso é verdade, gente. Isso é pura verdade. E tem vários casos ligados a isso, quero ver se eu vou falar. Tem vários casos ligados a isso que a gente pode discutir. Mas você coloca a meta para os seus funcionários. Quem atingir a meta vai ganhar R$1.000. Pode ser que uma pessoa ela tente de todas as maneiras, mas ela não consegue atingir a meta. Não necessariamente foi culpa dela, pode ter sido culpa de alguma situação da própria empresa. Ela vai se sentir injustiçada. Eu tenho uma amiga lá de infância, do colégio ainda, que a gente volta e meia ainda conversa, ela trabalha num banco. Ela é caixa no banco. E ela tem metas para atingir. Ela tem que vender seguro, tem que vender previdência privada, isso, e ela não tem jeito para isso. Na tarefa dela de caixa, ela é uma das melhores. O problema é que ela não tem jeito para vender e ela nunca bate essa meta. Então ela sempre reclama: mas tal colega, a tarefa dele é uma porcaria, faz como um porco, né? Mas ele consegue vender, ele bate a meta. Então ela se sente injustiçada. Tem outros efeitos negativos, né? Recompensa pune, por incrível que pareça, porque só alguns recebem, e daí os outros vão se sentir punidos. Recompensa rompe relacionamento. Vocês têm dois amigos, os dois trabalham bem e tal, só um ganha recompensa. O que não ganhou, pode ser que vá culpar aquele que ganhou, tá? E pode acabar o relacionamento. Recompensas ignoram razões. Quer dizer, normalmente não tem feedback, não tem retorno. Por que aquele ganhou a recompensa e eu não ganhei? Não interessa. Interessa que tinha uma recompensa. E outro ganhou e você não ganhou. Outra coisa, a recompensa desencoraja assumir riscos. O que é assumir risco? Assumir risco é fazer algo diferente. Assumir risco é fazer algo a mais. E quando você coloca recompensa extrínseca, de novo, pode ser dinheiro, pode ser algo material. Quando você coloca a recompensa por uma atividade única, pré-determinada,
as pessoas não vão fazer aquilo pela atividade, não vão fazer aquilo pela empresa, elas vão fazer pela recompensa. É o caso da analogia, por favor, de novo, não me entendam mal, tá? É só uma analogia. É a analogia do cachorro ser treinado com um petisco. Se ele sentar, ele vai ganhar um petisco. Se ele deitar, ele vai ganhar um petisco. E assim por diante. Ele só vai fazer aquilo pela recompensa. Ele não vai fazer mais nada. Ele não vai querer surpreender. Né? Não tem nem condições para isso mesmo. E recompensas minam interesses, acabam com o interesse. A pessoa vai fazer o trabalho dela não pelo trabalho, não porque ela pode contribuir para a empresa, ela vai fazer só pelo trabalho, pela recompensa. Ela vai perder o interesse pelo trabalho em si. Eu só estou aqui pela recompensa. Eu não estou aqui para ajudar a minha empresa. Uma recompensa pode ser um salário, por exemplo, né? Qual a motivação de um professor se estivesse dando aula só para um salário? Ai, gente, eu falo para vocês, não tem como. Para ser professor, você tem que ter outras motivações. Desculpa falar isso assim, mas é para ilustrar bem. Para ser professor, você precisa ter outras motivações além do salário. Porque nenhum professor fica rico, em primeiro lugar, né? A gente não vive na pobreza, mas a gente não fica rico. Não tem coisas a mais, né? Paga as contas e pronto. Se eu não tiver outras motivações, que não recompensas extrínsecas, eu não vou mais ter interesse pelo meu trabalho. Então, mesmo que me desse assim, olha, você vai ganhar um salário a mais se as notas dos teus alunos forem altas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma prova baixa, eu vou fazer uma prova ridícula. Por quê? A minha motivação é só ganhar, sei lá, olha, Klaus, se no final do semestre os teus alunos tirarem em média 10, você vai ganhar 10 mil reais a mais. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma prova para vocês tirarem 10. Por quê? A minha motivação é ganhar os 10 mil reais. A minha motivação não é fazer vocês crescerem, evoluírem, serem profissionais melhores, mais éticos. Pelo contrário, com esse comportamento, eu só seria um professor antiético, ganharia a minha recompensa extrínseca, mas eu não ia mais fazer o meu trabalho pelo trabalho, que é ajudar vocês a crescerem. Então, gente, eu vejo muitas empresas usando recompensas extrínsecas, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que ir com parcimônia, com cuidado. Vocês querem ver um outro exemplo? E daí eu tenho muitas críticas em relação a isso. Quando uma empresa você tem uma equipe de trabalho, tem um chefe na equipe de trabalho, gerente qualquer, e a empresa diz assim: se a equipe de trabalho produzir tanto, o gerente vai ganhar uma recompensa. Esse é um dos piores usos de recompensa extrínseca que pode se dar dentro de uma empresa. Porque só o gerente vai ganhar. Mas só que ele sozinho chegou àquela produção, àquela produtividade? Não. Todos os funcionários abaixo dele, sob julgo dele, sob mando dele, é que fizeram aquela equipe produzir tanto, bater a meta. E daí só o gerente ganha o lucro? Só o gerente ganha a recompensa? Então, pessoal, é muito complicado falar de recompensa extrínseca, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Então, a motivação, antes da recompensa extrínseca, ela deve surgir por outros motivos. E daí a recompensa extrínseca vir como algo a mais dentro da construção da motivação dentro de uma empresa,
tá? E sem motivação, como a gente estava conversando, né? Antes do Léo entrar, o Michael falou assim, sem motivação, o professor Klaus não conseguiria dar aula para um aluno, né? Eu preciso dessa motivação. Como é que a gente pode criar motivação? O que é a motivação para o trabalho e como a gente pode criar motivação para o trabalho? Vergara, em 2009, colocou assim, que a motivação está dentro das pessoas. A motivação é intrínseca, está dentro de mim. E eu posso oferecer estímulos, por exemplo, recompensas. Esses estímulos, essas recompensas, são extrínsecas. Elas vêm de fora para dentro. Mas se não tiver uma motivação intrínseca, uma motivação interna, não vai para frente. Então, gente, eu vou dar um outro exemplo aqui relacionado à aula. Tem muitas vezes a avaliação dos professores pelos alunos, tem uma pergunta lá. O professor motiva o aluno? Qual que é o papel do professor motivar o aluno? Até onde ele consegue motivar o aluno? Se o aluno não tem motivação intrínseca dentro dele, o professor pode fazer qualquer coisa, que não vai adiantar. O aluno não vai se sentir motivado. Agora, se o aluno tem uma grande motivação intrínseca, de dentro para fora, então qualquer estímulo, por mínimo que seja, estímulo extrínseco, estímulo do professor, vai brotar aquela motivação do aluno e ele vai crescer. Então, é muito importante que a gente tenha motivação intrínseca. E isso não depende só da pessoa, depende muito do trabalho em si que a pessoa está fazendo. Se ela gosta ou não de fazer aquele trabalho, o prazer de fazer algo, os desafios enfrentados. Então, o Klaus, por exemplo, não gosta de trabalho monótono. Isso não me traz motivação intrínseca. Por mais que a recompensa, a motivação extrínseca seja alta, eu preciso de uma motivação intrínseca muito alta. Para mim não funciona só estímulo externo. Para mim tem que ter principalmente estímulo interno. Eu amo dar aula, gente. Eu amo dar aula. Eu posso estar cansado, final do ano, final da semana, eu vou dar aula. E eu vou tentar dar aula com a mesma força, a mesma vontade, a mesma motivação, porque eu tenho prazer em fazer aquilo. Agora, o momento que eu perder o prazer de fazer aquilo, o momento de eu perder o prazer de trabalhar em certo lugar, daí é o momento que eu não tenho mais motivação intrínseca. Não tenho mais motivação vinda de mim, de dentro de mim para fora. Isso que Vergara fala. Então é interessante quando eu estava até preparando a aula, mas exato, é assim. É isso que acontece comigo, né? Tomem cuidado, as recompensas extrínsecas, elas condicionam o comportamento, a gente já falou. Isso pode levar ao estresse, ao individualismo, ao ambiente ameaçador, à insatisfação. Por exemplo, você tem um cargo de supervisor, gerente, o teu colega lá quer o teu cargo para ganhar mais, né? É uma motivação extrínseca, é uma recompensa extrínseca, ganhar mais. O que ele vai fazer? Ele vai tentar te minar. Ele vai falar mal de você para o teu chefe, ele vai contar mentiras para você cair, para você ficar nervoso, né? Então, a recompensa extrínseca muitas vezes faz esse distensionamento dentro de uma empresa. E como é que a gente pode promover essa motivação? Primeiro lugar, gente, estimular uma noção de significado. Mostrar para o funcionário que ele é importante, que ali naquela empresa ela é atraente para ele porque vai identificar as paixões dele no trabalho, uma possível carreira, por exemplo.
Claro que tem dinheiro envolvido, de você ganhar um salário melhor e assim por diante, mas não deve ser essa a maior motivação. A maior motivação deve ser mostrar para ele que aquele trabalho é importante para a empresa, é importante para ele, que aquele trabalho é uma paixão dele, né? Vocês ouvem aquelas coisas de Facebook, né? Se você trabalha com aquilo que você ama, então tudo se torna mais fácil. E é exatamente isso. Porque daí o trabalho tem uma noção de significado maior. A pessoa pode trabalhar 40 horas por dia, estou exagerando, ela vai ficar cansada, ela vai ter um pouco de estresse, mas ela vai continuar naquilo, porque aquilo tem um significado para ela. Outra maneira de promover a motivação dentro da empresa é liderar pela escolha. Quer dizer, dá mais autonomia para o teu funcionário. Deixa que ele escolha a melhor maneira de se fazer uma atividade. Não fique engessando ele demais. É claro que tem momentos que você vai ter que mandar isso e pronto, faça assim e pronto. Mas comece a dar autonomia. Pergunte para ele assim: como que você acha o melhor jeito de fazer isso? Você acha que a gente está fazendo algo de errado? Como que seria o certo? Eu quero a tua opinião. O que você está fazendo? Você está dando autonomia para ele. E isso faz crescer a motivação. Promova uma noção de competência. Prescreva, dê desafios. E quanto maior a sensação de competência, ou quanto a sensação de maior competência que o funcionário tem, mais motivação interna, intrínseca ele vai ter para o trabalho. É claro que dê condições para isso. Dê apoio, dê treinamento, dê feedback. Tá? Diga assim, agora eu vou te dar mais tarefas mais importantes, que você vai ter que aplicar melhor, mais a tua capacidade. Né? E com isso, você vai aumentar a noção de progresso, é o último ponto. Mostre os avanços do teu funcionário. Gente, fica entre nós, está sendo gravado, mas fica entre nós. Eu estou fazendo um experimento bem assim com 2 alunas de TCC lá da farmácia. Elas começaram a se reunir comigo, a gente se reúne toda semana via live, em julho. E eu estou ensinando para elas como se escreve o TCC, os cuidados que tem que tomar. Toda semana eu corrijo o trabalho delas, né? E toda semana eu vejo a evolução delas. E eu mostro isso para elas. Eu toda semana falo, olha, você melhorou mais. Essa semana eu falei para as 2 já, olha, aquele trabalho de julho não tem nada a ver mais com esse. Não parece a mesma pessoa que está fazendo. Você evoluiu muito. Eu mostro toda semana os avanços. E elas ficam com mais vontade. E elas, na semana seguinte, fazem mais. Porque elas perceberam que a dedicação, o tempo que elas gastaram, dão resultado. No caso delas, talvez elas tenham uma recompensa extrínseca, que é defender com nota alta o TCC. Mas eu estou preparando para elas, porque se elas colocarem muita expectativa e a banca, vocês sabem, né? Você pode achar que está muito bem e muito mal, você pode achar que está muito mal e muito bem, depende do dia da banca, né? Então eu estou tentando cuidar com essa recompensa extrínseca. Essa recompensa extrínseca vicia. Tem várias teorias sobre motivação e eu acho bem interessante. Por exemplo, a teoria geral de motivação do Maslow. Eu queria dizer que essas teorias todas, gente, foram criadas a partir de observação das pessoas, né? O Maslow colocou uma hierarquia de necessidade. Quer dizer, existem vários tipos de necessidade e a pessoa se motiva mais quanto mais ela preenche essas necessidades de forma mais completa possível.
Ele colocou algo que, em alguns momentos, para algumas coisas é difícil entender, para outras é natural, que as necessidades têm origens genéticas. A gente já nasce com essas necessidades. Quando você fala de necessidade fisiológica, é óbvio, mas tem a necessidade de segurança, necessidades sociais, de estima, tanto estima das outras pessoas para mim, quanto estima de mim para mim mesmo, autoestima, né? E tem as necessidades de autorrealização. Olha, por exemplo, vocês vão se formar em engenharia elétrica agora, né? Isso não é uma autorrealização? Chegar lá na família, olha, eu me realizei. Chegou o pai e mãe, você realizou meu sonho também, filho. Na minha família, antes de mim e do meu irmão, vários tinham feito faculdade, né? Não minha família direta. A minha mãe não fez, meu pai não fez, mas outros na minha família. Mas é interessante que eu e meu irmão fomos os primeiros doutores, os primeiros com doutorado na família. E hoje a gente já está na segunda geração, meu sobrinho está terminando o doutorado dele. Né? É uma autorrealização. A minha mãe até hoje não sabe o que eu e meu irmão fizemos de doutorado, ela não consegue entender. Mas ela tem um certo orgulho. E o Maslow colocou essas necessidades em uma pirâmide, né, onde que a base é maior e o pico é menor. E ele diz assim, olha, as necessidades que estão lá no alto, elas só vão estar realmente certas se as necessidades que estão lá embaixo forem satisfeitas. E olha aqui, olha que legal. Eu gosto muito desse desenho, que ele mostra bem isso daí. Necessidades fisiológicas, de segurança, são o que a gente chama de necessidades básicas. Essa é a primeira coisa que a gente pensa, não é? O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, dormir, onde que a gente vai morar. É a primeira coisa que a gente pensa. Isso eu tenho certeza que é o caso de vocês também. A necessidade de segurança, né? Segurança do corpo, saúde, do emprego, de não perder, recursos da moralidade, o que eu penso, segurança da família, os meus filhos, a minha esposa também, saúde, né? Da propriedade, não entrar nenhum ladrão. Daí vem as necessidades psicológicas, amor, relacionamento, entre amizades. É difícil alguém dizer que não precisa de amigos ou de amizades. Em algum grau, todo mundo precisa. É a mesma coisa de família, intimidade sexual. As necessidades de estima que a Maslow colocou, autoestima, confiança. Eu sei que eu posso conquistar o respeito dos outros, respeitar os outros. Isso faz parte das nossas necessidades psicológicas de estima. E, finalmente, as necessidades de autorrealização, realização pessoal, ser ético, criativo, saber solucionar problemas, ausência de preconceito, aceitação de fatos, né? E seguir, por exemplo, na minha carreira. Mas o Maslow coloca bem importante que quando a gente vê isso daí, é óbvio que eu só vou conseguir chegar na minha realização pessoal, seja qual ela for, ele colocou alguns exemplos, isso depende de pessoa para pessoa, se as minhas outras necessidades estiverem satisfeitas. Se eu tenho alimento, eu vou estudar com tranquilidade. Se eu tenho moradia, né, eu vou trabalhar com tranquilidade. Né? Se eu sei que a minha família está segura em casa, eu vou trabalhar sem problema. Mas está com perigo, eu não vou conseguir trabalhar bem. Né? Se eu tenho uma família ajustada, correta, isso facilita tudo para mim. Né? Se eu tenho autoestima, autoconfiança, eu vou produzir mais no meu trabalho e vou chegar na realização pessoal. Né? Então aqui até ele coloca algumas coisas, né? Necessidade fisiológica, fome, sede, sexo, sono, necessidade de segurança, no caso do trabalho, por exemplo, emprego estável, poupança bancária, necessidades sociais ou de amor, né, relacionamentos interpessoais, sentimentos recíprocos, o famoso dar e receber amor.
necessidade de estima, né, eu tenho uma condição que me deixa mais satisfeito, e necessidade de realização, né, o que o homem pode ser, ele deve ser, né, e a autorrealização. E essas ideias a gente começa a usar dentro das organizações também, né? E daí a gente chama de teorias organizacionais da motivação. Eu vou começar a falar de algumas teorias agora, mas se vocês notarem, elas têm uma relação muito grande com a teoria geral de Maslow. Aquela teoria geral de Maslow foi para qualquer pessoa em qualquer situação. Vocês podem começar a pensar, né? É legal isso. Eu tenho o privilégio de lecionar algumas disciplinas que não são só importantes para o dia a dia do aluno como funcionário, dono de uma empresa, por exemplo, no decorrer da profissão dele, mas podem ser importantes para a vida deles. Então, a teoria de Maslow, depois revejam ali, não bate com cada um de vocês? Não são as mesmas necessidades e preocupações que cada um de vocês tem? Olha, gente, eu me arrisco a dizer, mas com quase total segurança, que a teoria de Maslow cabe direitinho para vocês. Eu garanto que se vocês tivessem muitos problemas em casa, por exemplo, tivessem preocupações com falta de total de dinheiro, professor, mas eu não sou rico, eu me preocupo com dinheiro todos os dias. Eu também, gente. Mas eu consigo fazer ou ter uma condição mínima de vida. Agora, eu estou falando daquelas pessoas, aquele pai e mãe. É difícil porque hoje eu sou pai, né? Aquele pai e mãe que não consegue dar o mínimo de comida para a criança em casa. Vocês acham que ela vai conseguir ser um bom funcionário? Essa pessoa? Trabalhar bem? A gente tem que começar a pensar nisso, né? Bom, então vamos levar isso para dentro das organizações. O Hertzberg fez a teoria dos 2 fatores. E ele fala satisfação e desempenho, ou higiene e motivação. Uma coisa tem a ver com a outra, né? É o atendimento às necessidades motivacionais do funcionário. Quando você atinge essas necessidades motivacionais do funcionário, você tem um funcionário mais motivado que vai produzir mais, tá? E tem uma dicotomia, né, que é a satisfação e a insatisfação. Mas o Hertzberg coloca muito bem que não é assim, você tem um contínuo, de um lado é satisfação máxima e do outro lado é insatisfação máxima. Eles são conceitos totalmente diferentes, né? Insatisfação é quando os fatores motivacionais não são atendidos. O oposto vamos pegar aqui, o oposto de insatisfação é total satisfação, é tudo sendo atendido. E o oposto de satisfação é nenhuma satisfação, é nada ser atendido. E a partir disso, o Hertzberg colocou dentro da teoria teoria organizacional de motivação dele, que para melhorar a motivação você tem que atender às necessidades básicas. E daí, a partir daí, a gente pode fazer uma ligação com a teoria de Maslow, que é uma teoria individual, que serve para qualquer pessoa em qualquer situação. Então, tem as necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. O Hertzberg colocou 2 grandes grupos de motivações. As motivações higiênicas, de motivações organizacionais, tá? Então, a pessoa trabalhando dentro de uma empresa. As necessidades higiênicas e as necessidades motivacionais. O que são as higiênicas? O ambiente físico do trabalho, salário, benefício, qualidade de vida, segurança no emprego, supervisão técnica, política, aposentadoria, relacionamento, supervisão, sensação de pertencimento, atividades sociais. Isso é o equivalente às necessidades fisiológicas, olha aqui, segurança, olha aqui, e sociais, olha aqui, ó, comparando, do Maslow, da pirâmide de Maslow. O Hertzberg, dentro da empresa, ele ainda falou que tem as necessidades motivacionais, que é intrínseca.
Desculpa, gente, realmente a minha voz está acabando. As necessidades motivacionais de Hertzberg, dentro da teoria organizacional de motivação dele, ele fala que são o respeito próprio, status, realização, reconhecimento e autonomia. E realização do potencial através de desafios, autodesenvolvimento e principalmente fazer o que gosta. Se eu fizer um paralelo com a pirâmide de Maslow, de teoria geral de motivação, né? É o equivalente à estima e autorrealização. Olhem só que legal. O Hertzberg falou que dentro de uma empresa, se o funcionário tiver as suas necessidades higiênicas, que são as básicas do Maslow, cumpridas, ele vai trabalhar com mais afinco. Isso é uma motivação extrínseca, não é uma recompensa, gente. Não é uma recompensa, é uma motivação extrínseca. Recompensa é transitória, recompensa é por alguma coisa específica. Quando o Hertzberg fala de motivações higiênicas dentro de uma empresa, são as condições de trabalho que o funcionário tem. Ele não precisa exatamente ganhar muito dinheiro, mas se ele tem um local legal, que ele se sente bem. Uma ex-aluna minha estava comentando, mais aluna de mais de 10 anos, que ela é professora hoje, e ela estava comentando que o local de trabalho dela é lindo, é fantástico. As pessoas são muito boas. Então, mesmo que ela não ganhe muito, ela se sente bem ali dentro. Isso é segundo Hertzberg, é uma necessidade higiênica. E a partir daí vem as necessidades motivacionais que têm cunho intrínseco. Tem cunho intrínseco, olha, autodesenvolvimento, realização do potencial, fazer o que gosta, respeito próprio, status. Isto é intrínseco. Então ele une as necessidades extrínsecas, ou a motivação extrínseca, com a motivação intrínseca. Se ele consegue suprir todas as motivações extrínsecas, não é recompensa, tá? Fica mais fácil o funcionário cumprir as necessidades motivacionais, que são motivações intrínsecas. Esse aqui de cima vem de dentro para fora. Esse aqui de baixo vem de fora para dentro. É a mesma coisa no Maslow, né? Teoria geral da motivação. O Hertzberg tem uma teoria organizacional da motivação. Tem uma outra teoria, que é a teoria das características da função. Então, nessa teoria, eles falam que tem coisas dentro da função do cargo que promovem a motivação e satisfação. São fatores isolados. Cada um tem uma origem diferente, mas quando eles estão em conjunto, eles formam as chamadas características essenciais da função. Qual que é a ideia dessa teoria das características de função, então? Cada função tem uma característica, ou uma ou mais características diferentes, mas vai depender da pessoa que ocupa aquela função, o que ela quer como uma característica, como um elemento da função do cargo que vai promover a motivação. Por exemplo, variedade de habilidades. A pessoa pode ser especialista ou geral. Tem gente que prefere ser especialista, tem gente que prefere ser geral. Identidade de tarefas, fazer tarefas complexas, várias etapas, ou fazer tarefas de baixo grau de complexidade. Eu conheço pessoas que se sentem muito bem fazendo tarefas simples. Outras, e daí até eu me incluo, eu prefiro fazer tarefas mais complexas. Importância da tarefa. Tarefas que exercem efeitos sobre a vida cotidiana ou tarefas que ninguém vai notar que está acontecendo de baixa responsabilidade. Eu tenho uma tarefa que exerce um efeito muito grande, né, sobre os meus alunos. Mas eu posso ter uma tarefa que não tem importância nenhuma e me sentir bem naquela tarefa.
Autonomia. Autonomia total ou nenhuma autonomia? E feedback. Receber informações constantes ou nenhuma informação. Olha aqui, ó, o que isso tudo traz? Variedade de habilidades, identidade da tarefa, importância da tarefa. Isso significa, em termos psicológicos, críticos, para um funcionário, o significado do trabalho dele. Autonomia significa responsabilidade pelo resultado do trabalho. E feedback significa conhecimento do resultado do trabalho. Né? Quanto maior a intensidade da necessidade, maior é o crescimento do funcionário. E daí a gente chega nos resultados pessoais e de trabalho. Alta motivação no trabalho, desempenho de alta qualidade no trabalho, alta satisfação com o trabalho e rotatividade e absenteísmo, né, quer dizer, não ir para o trabalho, baixos. E isso traz um resultado para a empresa, tá? Então, teoria das características da função diz que dentro de uma função você pode ter várias características diferentes que vão atuar de forma psicológica para melhorar o trabalho, melhorar ou piorar, né? O trabalho de cada um. Mas a gente tem que se lembrar que dentro dessas dimensões das funções, cada pessoa vai dar pesos diferentes. Ela vai dar importâncias diferentes. Ela vai escolher caminhos diferentes. E cabe a nós, daí, quando a gente for trabalhar a motivação, ver. Pode ser que um funcionário produza muito bem só em situações de baixa responsabilidade, sem estresse. Agora, tem funcionários que quanto mais estresse, mais eles trabalham. Não tem aquele jogador de futebol que quando o jogo tá simples, adversário ruinzinho, tipo coxa, né? Oh, meu Deus do céu. Ou Atlético, né? Óbvio, né? Tá pior ainda do que o coxa. Mas, assim, aquele jogador de futebol que quando o jogo tá simples, anda em campo. Agora, quando tá aquele nervosismo, aquela rivalidade, o cara se entrega mais. Mas tem aquele jogador de futebol que, quando o jogo tá mais simples, ele faz 30 gols, dá show. Agora, quando tá muita pressão, diretor, torcida em cima, imprensa em cima, o cara desmonta. Mas significa que ele é pior? Não, significa que ele trabalha em outras dimensões da função. E a gente tem o dever de ver isso daí. Tem a teoria das expectativas de Vroom, não sei se é assim que se pronuncia, mas tem aquelas pessoas, atenção, nem todos, tá? Aquelas pessoas que colocam mais energia quando possuem expectativas positivas para o futuro. Opa, pode ser que aconteça isso no futuro, então vou trabalhar mais. Então tem uma relação entre esforço e desempenho, quanto maior o esforço, maior o desempenho. E também tem uma relação entre desempenho e recompensa. Não é aquela recompensa extrínseca que a gente viu. Ah, você bateu a meta, vai ganhar R$1.000. Uma vez R$1.000. Não estou falando daquela recompensa. Eu estou falando a recompensa e a percepção do funcionário de como a empresa vai valorizar o trabalho dela, do funcionário. Eu me sinto um tijolinho aqui dentro, que se tirarem esse tijolinho, a empresa cai. Essa é a recompensa. E tem uma relação entre recompensas e metas pessoais. Existem, então, alguns funcionários, por exemplo, que valorizam mais promoção. É promoção mesmo, você ter um cargo mais alto. Tem outros que valorizam mais recompensas financeiras. Tem outros que valorizam mais alto desempenho, né? Eu me lembro, muitos anos atrás, em outra instituição, muitos professores, eles disputavam quem era mais vezes homenageado pelos alunos na formatura. Isso eu achava tão estranho, porque a minha recompensa não é ser homenageado.
Até um coordenador me falou assim uma vez, Klaus, quando um professor é muitas vezes homenageado, tem treta aí por trás. Mas a minha recompensa, eu também trabalho com uma recompensa, mas a minha recompensa é ver o sucesso de cada aluno. De verdade, eu não estou falando isso para vocês se impressionarem, não. Eu realmente me sinto bem. Tá? Eu fico no meu cantinho. Se forem me homenagear, ótimo, lindo, maravilhoso, vou provavelmente chorar. Mas a minha maior recompensa não é a homenagem que vocês fazem a mim. É vocês se mostrarem como grandes profissionais e principalmente profissionais éticos. Essa é minha expectativa. Essa é minha teoria das expectativas para o Klaus, que motiva o Klaus a trabalhar mais, a se entregar mais para as aulas que ele dá. Né? Então, tem algumas implicações gerais e organizacionais na teoria da expectativa, né? Tanto para o gerente quanto para a organização. Determine quais os resultados que os funcionários valorizam. Não determine um resultado para todo mundo. Olha, vai ganhar milão se atingir a meta. Porque cada pessoa, dentro da teoria das expectativas, ela vai ter uma expectativa diferente. Recompense as pessoas pelo desempenho desejado e não mantenha segredos sobre decisões de pagamento. Identifique o bom desempenho de modo que os comportamentos adequados possam ser recompensados, mesmo que sejam comportamentos diferentes, mas cheguem no mesmo resultado. Projete cargos desafiadores. Confira se os funcionários podem atingir o nível o alvo de desempenho, quer dizer, é possível chegar naquele nível? Gente, vocês têm que dar condições, né? Vincule algumas recompensas à realização de grupo para construir o trabalho de equipe e incentivar a colaboração do grupo. Recompensa é pro grupo, não é só para o gerente, não é só para o supervisor. Associe resultados desejados aos níveis alvos de desempenho. Recompense os diretores, os gerentes pela criação e tudo mais, mas o grupo também. Confira se as mudanças e resultados são grandes o suficiente para motivar o alto desempenho. Monitore a motivação dos funcionários, fazendo entrevistas, fazendo questionário anônimo, para ver se eles ainda estão ligados à empresa. E monitore o sistema de recompensa para detectar iniquidades. Iniquidades seria injustiças. Acomode as diferenças individuais, promovendo a flexibilidade e programa de motivação. Gente, estamos quase no final. Olha aqui o modelo de motivação para desempenho no trabalho. A gente primeiro tem que ver o contexto do trabalho. Tem um ambiente físico bom, gente? O desenho da tarefa, do que o funcionário tem que fazer, está correto? Tem um programa de recompensas e reforço? Cuidado com as recompensas. Tem suporte de supervisão e treinamento? Tem certas normas sociais? Como é cultura organizacional? A gente já falou, né? Em outra aula. A gente tem que começar pelo contexto do trabalho. Daí a gente vai entrar, a partir disso, tem muito a ver com o contexto, nas contribuições individuais. A capacidade da pessoa, o conhecimento que ela tem do cargo, a disposição dela, os traços dela, emoções, humores, afeto, crenças e valores. Olha aqui, olha, opa. Essas contribuições individuais, capacidade e conhecimento do cargo, ele tem compreensão verbal suficiente para aquele cargo, fluência numérica especial, memória, rapidez perceptiva, ele percebe as coisas rapidamente, ele tem raciocínio indutivo, quer dizer, ele não precisa aprender algo específico, ele liga informações desenvolvendo uma nova informação, ele liga A com B, é o Tico e o Teco. Essas contribuições individuais também, olha, ele tem disposições e traços, extroversão, concordância, consciência, estabilidade emocional, a pessoa aberta a novas experiências. As contribuições individuais têm emoções, humores, afeto.
as emoções, qual é a relação das emoções negativas e positivas da pessoa? Vocês se lembrem que emoções negativas e emoções positivas impulsionam, né? Elas são contagiantes. Eu vou dar um outro exemplo meu em outra instituição, não na Uniandrada, sério, em outra instituição mesmo, não é modo de falar. A gente tinha um grupo de professores em um curso que eram professores de alto nível, mas tinham 2 professores, um casal, que eram negativos o tempo todo. Eles xingavam o tempo todo, ele xingava aluno, xingava colega, xingava chefe, eles falavam mal, eles produziam muita pesquisa científica, muitos artigos científicos, mas não eram bons professores, eles não eram bons colegas, e isso fazia com que todo mundo se sentisse mal no grupo. E daí a produtividade de todo mundo caía. Quando eles foram mandados embora, eu falei naquela época assim, parece que uma nuvem negra saiu de cima da gente. E a gente começou a produzir mais em conjunto do que produzia antes com aqueles 2 professores. Agora, amor, carinho, boa vontade, ânimo, não é contagiante? Não é contagiante, gente? Claro que é contagiante, impulsiona. Tá? Nas contribuições individuais tem as crenças, os valores que devem ser focados nos resultados. Olha aqui, ó, contribuições individuais, vamos voltar para cá e adiante. Contribuições individuais, junto com o contexto do trabalho, vão formar os processos motivacionais. A excitação, a vontade, a atenção, a direção, o caminho que eu vou seguir, a intensidade, a persistência de ficar mais tempo ali. Isto vai ser formado pelo contexto do trabalho e pelas contribuições individuais, gente. Então, vocês têm que dar condições para as pessoas trabalharem em vários itens diferentes, inclusive cultura organizacional. Mas vocês têm que escolher as pessoas certas para aquelas condições. Quando vocês juntam isso, nascem, brotam, crescem os diferentes processos motivacionais. E a partir disso, você tem, juntando com as habilidades, contribuições individuais, vocês têm o comportamento motivado. De novo, foco, direção, o que nós vamos fazer? Intensidade, esforço, o quanto nós vamos tentar fazer aquilo, a qualidade, as estratégias que a gente vai usar, a maneira como a gente vai fazer e a duração ou persistência, quanto tempo a gente vai se dedicar à tarefa. Somando esses comportamentos motivados, o que eu tenho? Eu tenho desempenho. Eu tenho um funcionário que trabalha mais, que gosta mais da empresa, que vai se dedicar, que vai colocar o foco, a intensidade, qualidade e duração em função da empresa. Agora, não adianta nada eu ter um funcionário com essas contribuições individuais em alta e eu não dou um contexto bom de trabalho para ele. Esse contexto, gente, capacita, mas ele pode limitar também. Ele pode fazer com que as pessoas trabalhem mais, expressem toda a contribuição individual dela, formando os processos motivacionais, e daí os comportamentos motivados, né? O comportamento motivado vem a partir da formação desses processos motivacionais. E o processo motivacional vem das contribuições individuais e o contexto de trabalho. Então, se eu tenho um bom contexto de trabalho, ótimo. Se eu tenho um mau contexto de trabalho, isso vai limitar. E eu não estou falando só de equipamento. Ah, aquela universidade tem um data show, um retroprojetor lá, aquele equipamento lá ligado no computador, um para cada sala, um para cada professor. Mas você vai ver, os coordenadores são os carrascos, batem nos professores o tempo todo. A cultura organizacional é fazer que um professor brigue com o outro. O que adianta ter materialmente bem se o resto é assim? Eu trabalhei numa organização assim. Materialmente era fantástica. Fantástica mesmo. Agora, a cultura organizacional dentro da empresa fazia com que um
que quisesse comer o fígado do outro. E daí isso diminui os processos motivacionais e, por consequência, vai diminuir o comportamento motivado. Gente, comecem a observar essas coisas. É muito importante. Os professores fazem isso com vocês. Comecem a prestar atenção. Vocês já estão saindo, mas comecem a prestar atenção. Muitos professores fazem isso com vocês. Eles tentam pegar a motivação intrínseca de vocês e colocar em prol de um aluno mais aplicado, um aluno melhor, que vai ser um profissional melhor. É isso aí, gente. Deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Vocês ainda estão na minha aula. Vocês estão aí, Léo? Maicon, estão aí? Opa, estamos aqui, professor. Eu acho que o Léo não tá. Será que o Léo tá ainda? Eu tô. Eu tava comendo uma bolacha, professor. Porra, tava com a boca cheia quando o professor chamou. Eu não tô vendo mesmo? Olha, gente, é sério. Motivação, eu vejo alguns gestores que não ligam muito para motivação. Eles dizem assim: o cara ganha o salário, tem que estar motivado. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Para a maioria das pessoas, para todas as pessoas, o salário é importante, muito, importantíssimo. Mas para a maioria das pessoas tem uma série de outras motivações intrínsecas. Gente, se as pessoas não têm motivação, elas vão fazer de qualquer maneira. Sabe aquele pedreiro que chega lá na tua casa, não faz o acabamento muito bom, sabe? Faz meio torto, ficou uns riscos, pintura não tá legal. Ele está trabalhando por um salário, vai ganhar o salário, o dinheiro dele, a recompensa extrínseca. Mas qual é a motivação interna dele, intrínseca? Agora tem aqueles pedreiros, eu já passei por isso, que vai ganhar o mesmo salário do outro, mas ele vai se dedicar. Ele quer amor, ele quer crescer, ele quer fazer cada vez melhor, diferente, mais produtivo. Ele tem motivação intrínseca, tá? E a motivação extrínseca, daí ela começa a ter um peso muito menor. De novo, se não tem motivação intrínseca, então esse pode ser um motivo até para vocês escolherem pessoas, determinadas pessoas para determinados cargos. Uma pessoa sem muita motivação intrínseca pode ser uma pessoa ótima no chão de fábrica. Juntar a peça 1 com peça 2, juntar a peça 1 com peça 2, juntar a peça 1 com peça 2. Mas uma pessoa sem motivação intrínseca ou com pouca motivação intrínseca, ela vai ser um bom supervisor? Vai ser um bom gerente? Vai ser um bom diretor? Provavelmente não. Tá? Por maiores que sejam as motivações ou recompensas extrínsecas. O tal do comportamento condicionado. Tá? Pessoal, levem a sério isso daí. Levem muito a sério. Tá bom? Perguntas, colocações? Alguém quer fazer alguma contribuição? Alguma coisa interessante que queira colocar? Nada no momento, professor. Então, gente, eu queria lembrar vocês para entrar lá na atividade de frequência para fazer e garantir já. Lembrando que daqui 2 semanas vocês têm que entregar o trabalho para mim, né? Acho que é daqui 2 semanas. Exatamente, dia 26. Vocês têm que entregar o trabalho, deem uma olhadinha lá no trabalho. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? E vamos nos motivar. Motivar para o TCC, motivar para a profissão, esse restinho das provas, ninguém vai ficar de exame final. Vamos obter a nossa motivação intrínseca, porque os professores estão tentando trazer à tona uma motivação extrínseca, né? Dar condições para vocês expressarem a motivação intrínseca de vocês. Tá certo, pessoal? De verdade. Aí, professor. Pensem bem nisso, viu, Maicon? Com certeza. Pensem bem nisso.
tá? Para tudo a gente precisa ter uma motivação intrínseca. Mas só que a gente, dentro de uma organização, pode trabalhar as necessidades de cada um para aumentar essa motivação e assim ter um resultado de melhor qualidade. É isso aí por enquanto, gente. Quero ver vocês semana que vem. Aliás, semana que vem vai ter a semana de engenharia e eu vou dar uma palestra aqui, daí vai juntar todo mundo. Eu vou dar uma palestra, resíduos da construção civil, e entram vocês também, tá? Por favor. Aliás, hoje em dia, uma boa parte de resíduos, até estava conversando nesses tempos com um aluno de engenharia de produção, é resíduos da parte elétrica, tá? E eu vou falar de forma em geral, uma responsabilidade de todos. Eu quero ver vocês lá na nossa palestra, tá bom? A gente se vê semana que vem, Isso, então, professor. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Até Léo. mais. Boa noite, professor. Tchau, tchau, gente.